projeto e a gente vai conversando, dialogando com vocês. Bom, eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, eu estou há mais de 20 anos nessa parada, que é comunicar temas socioambientais. Eu comecei muito em rádio e hoje tenho podcast, né, já há alguns anos também, e trabalho como colaboradora da National Geographic desde 2017, e há bastante tempo, então, meu foco sempre foi contar histórias em diferentes formas, mas sempre dentro do jornalismo e sempre dentro do tema socioambiental. E eu vou deixar primeiro o João se apresentar também, antes da gente entrar no que foi esse encontro que acabou gerando esse projeto lindo, que é um projeto de comunicação, um projeto de reportagens, mostrando o trabalho de grandes mulheres na conservação no Brasil. Boa noite, gente. Eu sou João Marcos Rosa, fotógrafo, jornalista também por formação, mas um contador de histórias que usa a fotografia como ferramenta para criar essas narrativas, principalmente ligadas ao meio ambiente. Eu, desde 2004, sou colaborador da National Geographic aqui no Brasil, e produzindo aí diversas reportagens, principalmente sobre fauna ameaçada de extinção, e então bem na linha de frente, assim, com pesquisadores. E o que aconteceu foi que durante esses mais de 20 anos aí de caminhada, eu percebi essa força motriz muito presente, a força motriz feminina, na linha de frente desses projetos de conservação. E então eu fui, né, durante toda essa jornada, tendo cada vez mais clara a importância do papel feminino na coordenação de equipes, e vendo realmente que os projetos de peso, projetos realmente que estavam dando resultado, tinham ali uma grande relevância nas áreas que estavam atuando, nos biomas e tal, eram coordenados por mulheres. E aquela pulga foi ficando atrás da orelha durante muitos anos, até que em 2018, eu acho, eu comecei a conversar disso com o editor da National Geographic aqui no Brasil, o Ronaldo Ribeiro, e ele me contou que em 2019 eles teriam, a revista tem um planejamento, né, tinha aqui no Brasil, a americana ainda continua tendo, um planejamento muito longo, né, e que eles tinham um especial para outubro, que seria um especial sobre mulheres, e que aquele conteúdo poderia encaixar muito bem ali para aquela edição. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas também a gente vai tocando outras coisas que estão ali na iminência. E em março de 2019 eu encontrei com a Paulina no Festival de Fotografia de Tiradentes. A gente acabou conversando bastante ali sobre esse projeto, apresentei para ela essa ideia, falei, ela já era uma colaboradora da National Geographic ali, já era minha colega lá dentro da instituição, e aí a coisa alavancou, né? Ela tomou realmente corpo, porque eu falo isso com muita certeza de que realmente precisava de um olhar feminino, de uma mão feminina, para que esse projeto realmente tivesse validação e fosse realmente uma coisa que tivesse um prisma, alguém por trás. Eu, claro, né, tive essa percepção, fiz essa leitura, mas não conseguiria jamais chegar no coração dessas pessoas e dessas mulheres e entender da história delas, as motivações, como a Paulina conseguiu. Então a gente começou a tocar essa ideia, né, inicialmente como uma proposta para a National Geographic, e fomos percebendo que era um projeto maior, que poderia se resumir a uma reportagem, né, que teria que falar aí de um monte de gente. Para quem sabe de jornalismo, né, para quem entende um pouquinho, a gente sabe que transformar um conteúdo grande numa coisinha, você tem que limar o tempo inteiro, cortar, editar o tempo inteiro. E a gente foi meio que murchando, pensando no que isso fosse tornar
Se isso se tornasse só um conteúdo para uma revista ou para o site, seria pouca coisa. E aí a gente tomou a decisão de ampliar o projeto e buscar parceiros de apoio econômico, né, financeiro, para realizar uma coisa mais complexa, um projeto de comunicação mais completo, que envolveria audiovisual, podcast, fotografia, texto e muita a linguagem também das redes sociais. Então a gente usa e abusa dos stories, né, faz as postagens mantendo ali esse nível de engajamento. Foi uma coisa que alavancou muito o projeto hoje tem uma base muito consistente nas redes sociais, e o que a gente considera é que essa ideia de que era uma reportagem acabou se tornando um canal de comunicação com vida própria, o que para a gente é uma coisa que dá muito orgulho, porque as reportagens têm começo, meio e fim, né? Canais passam a se tornar vozes para diversos atores e atrizes aí dentro desse processo. Então, hoje, a gente vê o projeto com uma possibilidade de ampliação e várias possibilidades de frente de atuação, né, na comunicação, mas ontem a gente fez uma super live com algumas das entrevistadas, publicações que a gente quer fazer, livro, tem que talvez é o nosso sonho, que seria super legal para alcançar um público mais diferente, que seria um álbum de figurinhas dessas heroínas. Então, assim, o projeto ele foi tomando uma cara bem mais ampla do que simplesmente um recorte para uma reportagem. Não sei se eu falei demais aí, entrei em algum assunto, Paulina, me põe no chão de novo aqui. Primeiro slide, então, vou voltar para o primeiro slide, para a concepção do projeto, e quais foram os conceitos onde esse projeto está baseado, que eu acho que é o importante aqui para vocês, desse grupo, né, de biodiversidade, que querem trazer justamente a questão de igualdade de gênero para o tema, né, acho que está bem claro para todo mundo, com essa pandemia, como o papel da mulher, principalmente dentro da saúde, no atendimento social, tem sido fundamental para manter, né, as estruturas, e também já é sabido, bem divulgado, de que os países comandados por mulheres têm tido as respostas mais eficientes, né? Essa é uma característica dentro da conservação feminina, né? As mulheres pensam em longo prazo, as mulheres pensam nas próximas gerações, as mulheres pensam em projetos no coletivo, então a gente foi baseando e trazendo esses elementos para a concepção do projeto, para a estrutura do projeto, né? Por que faria sentido a gente limitar, pelo prisma feminino, falar sobre conservação? O João trouxe essa constatação de muitos anos em campo com a maioria deles, e aí a gente pegou e somando com também um pouco da experiência que eu tenho em múltiplas linguagens, né? Trabalhando principalmente na mídia digital e também em rádio, com os podcasts, de como é que a gente faria para trazer essa realidade, né, que sim, são as grandes mulheres na conservação que tocam os principais projetos de biodiversidade aqui no país, como é que a gente mostraria isso, né? Então, a multiplicidade de linguagens foi justamente com o objetivo de atingir um grande número de pessoas, né? E aí, aqui, nessa introdução, a gente trouxe uma questão bastante importante. Ao mesmo tempo que você tem na ciência, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, as mulheres assinam pelo menos metade ou um pouquinho a mais, é um dos maiores números no mundo de pesquisas científicas, né? Então, a força científica é também feminina. Então, se a gente tem metade das mulheres assinando pesquisa, por que a gente não vê isso retratado? Então, a gente viu ali uma lacuna na comunicação para isso, né? Para isso precisa ser mostrado, e quem vai mostrar isso é através da comunicação. Então, o que a gente propõe, por isso que a gente coloca aqui, que é manter viva a inspiração para as novas gerações de pesquisadoras e biólogas e tal. Enquanto o João falou do nosso álbum de figurinhas, que a gente quer construir, é uma brincadeira, mas é isso, né? Os meninos têm o de futebol, de basquete, né? De tudo, e a gente não tem isso,
A gente não tem um álbum de figurinhas, por exemplo, as grandes pesquisadoras brasileiras, as grandes mulheres de não sei aonde. E isso é tão forte, é tão importante, a gente tem visto pelos retornos que a gente tem pelas redes sociais, pelo podcast, como é lindo receber mensagens de meninas falando: eu quero ser uma Neiva Guedes, eu quero ser uma Karen Strayer, que a gente vai contar um pouquinho das histórias dela. Então, é isso, desse slide é o que a gente estava falando, e a gente está baseado, lembrando, né, vocês trabalham aqui no Engajo também com os ODS, o ODS 5, então reconhece que para atingir, né, a sustentabilidade do planeta, a gente precisa ser igual em espaços, em visibilidade e tudo isso. Então, esse foi a grande motivação que nos levou a campo, e, além de tudo, são mulheres com umas histórias de vida muito inspiradoras. Podemos passar, Má. Bom, Bom, eu acho que eu entrei um pouquinho nisso, né, Paulina, que a pode gente ir, pode ir. Tinha essa plataforma da National Geographic como um grande veículo de dispersão do nosso conteúdo. Acho que não poderia ter um lugar melhor, pelo menos na nossa área, para falar disso. Mas a gente teve nessa busca por criar um conteúdo mais amplo, que buscar esse apoio externo, e a Fundação Toyota nos abraçou para a produção de conteúdo. Isso foi muito importante, porque não foi um patrocínio para fazer um projeto que teria ali que seguir algumas regras, e ter ali os caras aprovando tudo, não. Eles entraram como apoiadores na produção de conteúdo. E isso foi realmente uma coisa muito nova dentro desses processos. Eu mesmo nunca tinha vivido dessa forma. Então, eles praticamente financiaram a produção dessas reportagens. A National Geographic passando, né, os perrengues que os veículos de imprensa passam ultimamente, né, tinha oferecido para a gente uma coisa que era, sim, a gente teria basicamente, com o dinheiro que a gente tinha, ir lá fazer a viagem, né, fazer a reportagem. Então a gente conseguiu, né, uma coisa para bancar o nosso prolabore aí, enquanto esforço de produção, e criar outros produtos, que foi a websérie, foi o podcast, né, e manter essas redes sociais vivas também, sendo remunerado por isso de forma justa, né? Então vocês podem ver aí que é um cardápio muito amplo, né? E a gente conseguiu abrir bastante. Acho que a Paulina pode falar um pouco dessas escolhas, né? Principalmente da coisa dos canais. Legal, a gente tem aqui, então a nossa casa, né, acho que foi super importante a gente, para conseguir também esse apoio, a gente ter uma definição de quem queria distribuir esse conteúdo, né, porque não adiantaria a gente também partir do zero, buscando público, saindo, engajando, né, público do zero. Então, a nossa opção de já trabalhar com mídias que têm um público e um reconhecimento foi nesse sentido de, se a gente quer tornar essas histórias conhecidas, então a gente tem que partir de um lugar que já tenha, né, uma audiência para ser distribuído. Então, nossa hospedagem mãe, vamos dizer assim, são essas reportagens exclusivas para a National Geographic, e disso se desdobrou em outras linguagens a partir da mesma viagem, né? A partir da mesma personagem, da mesma viagem. Isso é algo muito legal e um pouco pioneiro, porque a gente... Um pouco pioneiro, eu digo, porque ainda não tenho visto dentro do jornalismo fazer com essa multiplicidade de linguagens, mas a gente basicamente viaja uma vez, fica vários dias com a pesquisadora, e disso sai o sumo, né, para a reportagem da National Geographic, tem que ser uma pegada muito técnica científica, né, que é a linguagem, né, o rigor científico muito bem apurado, apuração, double check e afins. A gente dividiu também no portal do Ciclo Vivo com as entrevistas, trechos das entrevistas que são feitas sempre ao final de cada viagem. A gente começou o panelaço aqui, gente, qualquer coisa. A gente tem, é bem pontual aqui na Vila Mariana. A websérie, que acho que o João também já pode contar depois aqui, de eu
de eu falar, mas isso vai direto para a Fundação Toyota do Brasil, que também é uma outra linguagem. A gente tem um podcast que é transformado toda a captação que eu faço de entrevista, eu converso com os colegas de quem está em campo com elas e transformo isso numa grande história. Cada episódio uma grande história de cada uma delas. E o site e as redes sociais do Mulheres na Conservação, que cresceu exponencialmente, a gente já tem uma hashtag, uma identidade que a gente começa a ser marcado em muitas coisas, então a gente realmente criou um canal de mídia dedicado a falar sobre mulheres e sobre a conservação. Não sei se você quer comentar sobre a websérie, que eu vou tirar um pouquinho o áudio aqui, tá? Tá. A gente, na verdade, nessa busca por um conteúdo que abraçasse realmente diversas mídias, a gente partiu também para esse conteúdo de uma websérie, que hoje tem uma penetração muito grande, facilita demais a dispersão desse conteúdo, né, através de redes sociais e o WhatsApp também. Então, assim, era uma forma muito... né, hoje a gente tem leitores mais preguiçosos, né, gente que está ali vivendo de manchetes então a gente queria também dar uma coisa que facilitasse a absorção dessas histórias. Então essa foi uma das buscas com a websérie. Pode passar, Marina, por favor. E aí a gente fazendo a curadoria, vamos dizer assim, dessas personagens para a primeira temporada, a gente tentou, inicialmente a gente tinha um recorte que nos conduziu ao Pantanal com a Patrícia e a Neiva em função do tempo da edição, da última edição da National Geographic, que foi a que saiu essa reportagem na revista impressa, né, porque a plataforma digital deles ainda continua pelo site, mas a gente tinha um timing para produzir esse conteúdo para essa edição especial que eu comentei com vocês antes. Então a gente resolveu ir para o Pantanal, onde a gente teria duas ninjas da conservação, né, que são a Neiva Guedes, que é do Instituto Arara Azul, uma das, né, cientistas ligadas à conservação mais conhecidas e com um projeto de maior êxito aí no Brasil, e a Patrícia Médici também, outra grande pesquisadora e uma grande comunicadora também. Então a gente aproveitou essa viagem e já tivemos essas duas nessa primeira tacada. Pensando nessa outra, a gente tinha um cardápio, vamos dizer assim, bem amplo de pesquisadoras, que não vai ter fim, por isso a gente pensa nesse projeto como uma coisa que pode, quem sabe daqui a algum tempo, alguns de vocês assumam isso, né? A gente quer que a coisa se torne realmente muito grande, abrangente, né? Então a gente começou a pensar nessa questão de representatividade, de biomas, e de perfil mesmo, né? Coisas que não tivessem ali tão similares. E a gente partiu para a coisa marinha, com a Beatriz Padovani, ali na região de Pernambuco, Tamandaré, né, trabalhando com corais, manguezais. Na verdade, ela trabalha com o mero e também com outras frentes, né, ela é multitarefas, vamos dizer assim, mas ela trabalhava com uma espécie que foi meio um guia para a gente dentro desse primeiro recorte, até porque se a gente for falar de mulheres na conservação, a gente vai ter realmente diversos recortes, gente que vai estar liderando iniciativas via ONGs, políticas. Então a gente primeiro preferiu fazer esse recorte através de espécies para facilitar um pouco uma abordagem inicial. Então a Beatriz trabalha com o mero, que é um bicho que nasce nos manguezais, aproveita os recifes para crescer e vai para o mar aberto, né, para alto mar. Então a gente conseguiu também, nesse trabalho com ela, tratar de toda essa temática. A Karen Stroyer, que em alguns momentos pode ter gerou de certa forma algum estranhamento de algumas pessoas por ser uma americana, mas ela é uma pessoa que desenvolve um projeto no Brasil há 37 anos com a espécie de primata mais ameaçada das Américas, né, que são os muriquis, o maior macaco das Américas. Um bicho maravilhoso, que tem todo
uma mística por trás, principalmente porque ele é uma espécie de primata que é pacífico, não tem disputa, a representatividade dele, até para a questão feminina, né, é muito legal. Então, a gente acabou incluindo também, apesar dessa coisa dela não ser uma brasileira, mas a história dela tem tudo a ver com o Brasil. E a Flávia Miranda, que é uma pesquisadora dessas, acho que das 5, a mais raiz, né, vamos dizer assim, exploradora mesmo, com essa gana e essa garra, essa vontade, né, de ir para campo, e então tinha esse perfil também, e ela trabalhando com uma espécie que praticamente desconhecida aí para a maioria. Eu acho que vocês, quando virem o bichinho, não sei se vocês vão saber quem é o tamanduaí, né, que é o bichinho e que estava lá na região do Delta do Parnaíba, no Nordeste. Então a gente também conseguindo ter essa abrangência de território nacional. Né. Pode passar, Marina, por favor. Aqui eu acho importante a gente ressaltar uma coisa que faz parte também, né, da escolha do projeto, e algo que se tratando do nosso tema hoje, né, como comunicar biodiversidade, né, a gente tem uma constatação que é muito... Eu sou estrangeira, mas eu moro há tanto tempo no Brasil que eu falo, né, como uma cidadã paulistana, mas é o seguinte... o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Se a gente também tem o mesmo número, um dos países que mais se destaca com mulheres assinando pesquisa científica, na frente de projetos científicos, né, como esses também, de conservação, que não deixam de ser de ciência. Então, você tem uma possibilidade de trabalhar os temas da biodiversidade e da conservação através da comunicação com storytellings maravilhosos. Né? Então, o que a gente está fazendo é construir histórias e tornar essas histórias atrativas para o maior número de pessoas, com essas diferentes linguagens, para tratar da história de vida dela, ou seja, a gente pode abordar como o fato dela ser mulher, pioneira, sozinha, em campo, também criou laços de empatia com as comunidades locais, também tem toda uma preocupação com relação ao tempo, né, como a gente falava. A gente pode tratar justamente de toda a singularidade da biodiversidade brasileira através das histórias dessas mulheres, né, então a gente consegue em diferentes partes dessa história sendo contada, tratar de ambiente e tratar da fauna necessariamente. Né? Então, só para mostrar de como a construção de um personagem, como através do exemplo, você pode desdobrar e trazer inspiração, você pode trazer uma justiça, por que não, né? Abrindo espaço na mesma igualdade, né, de homens e mulheres. E tem uma história muito curiosa, né? Eu faço muita palestra, principalmente de plástico, pela National Geographic, né, que eu sou a louca do plástico, então eles me convidam para falar muito do Planeta ao Plástico, que é esse projeto que eu escrevo bastante para lá também. E vira e mexe, aí eu pego no final e apresento um vídeo dos 130 anos da National Geographic da sociedade, né? E aí tem uma série de exploradoras, e eu contando também das viagens e tal. Sempre chega no final, um monte de menina vem e fala assim, eu não sabia que mulheres podiam ir a campo assim, ou eu não sabia que mulheres já tinham tanta protagonismo na natureza, né? E é só você pensar, quando você fala de algum tema do tipo, pô, teve a expedição, não sei o que lá. Na hora, automaticamente vem na galera a figura de um homem. Quando você fala de uma pesquisa científica, na hora vem a figura de um homem. Então, a nossa também ideia, a nossa energia é também mudar isso, mostrar que quando alguém falar de expedições, alguém vai falar assim, porra, tem a Flávia Miranda, que é tipo uma grande exploradora, uma grande pesquisadora, ou você vai falar de mergulho, você vai falar, pô, mas você tem a Beatriz Padovani, que é uma das mulheres que tem mais horas de mergulho científico no Brasil. Então, essa também é a ideia. Acho que agora a gente entra em contar um pouquinho de cada uma delas, né, João? Uhum. E fala um pouco dessa abordagem, né, que eu tratava ali no slide anterior,
que acho que é muito importante para quem, né, são toques que a gente dá para vocês que precisam se comunicar também, né, precisam utilizar dessas ferramentas para contar as histórias que vocês estão envolvidos. Então, a ideia nesse projeto era, claro, ter como a coisa central ali a personagem, né, a pessoa, essa pesquisadora que estava, da qual a história a gente estava contando, a espécie que está girando no entorno dela, né, que é a qual a conduziu ali, esse ambiente onde ela está desenvolvendo a pesquisa. É, essas, acho que a gente foi muito claro para a gente, acho que é claro para todo mundo, né, que projetos desse tamanho, desse porte, precisam de equipes muito bem coordenadas, são projetos que, por mais que tenham elas como protagonistas, né, são projetos que têm muita gente orbitando ali no entorno delas, então a gente precisava trazer luz também a essas histórias dessas pessoas que se conectaram, e são histórias lindas também, tem gente que está junto aí, como a Patrícia e o Zé, há sei lá quantos anos, a Neiva e a Elisa, né? Então, a ideia também era mostrar tudo isso, e claro, o trabalho delas em campo, né? Como é que era a jornada delas ali, esses desafios, que eu acho que era justamente a parte em que a gente queria equalizar com essa temática que a Paulina falou, que é de, pô, a gente só via exploradores, só conseguia ver homem ali com aquelas roupas caque e tal, no meio do mato. Não, agora a gente via realmente mulheres em cima da árvore, mulheres como já Cousteau lá embaixo d'água, rasgando no peito, como todos esses apresentadores de TV e tal. Então, a ideia era mostrar realmente essas figuras no seu dia a dia, sem firula, sem nada, né, mas mostrando o que é a realidade delas. Pode passar, Marina, por favor. E é pauleira, gente. É pauleira. Essa mulherada já são de uma geração mais antiga, mais velha do que a nossa, e é impressionante se acompanhar essa mulherada em campo. Então a gente criou uma narrativa visual que fosse, né, uma abordagem narrativa que fosse meio similar, para que a gente pudesse também construir esse conjunto, né, então o retrato em preto e branco para dar essa cara, né, das mulheres, como são, a beleza, da sensibilidade, e depois a gente já partia para a pauleira. Esse retrato é meio que a coisa para colocar ali no álbum, né, e depois a gente vem colocando a pauleira delas aí. Então, com a Beatrice fotografando os meros a 25, 30 metros ali na região de Recife, ela é pequenininha, mas o bicho também era imenso. A Costa dos Corais, a coisa do ambiente que eu falei, né, mostrando o ambiente macro e o ambiente micro, né, onde ela trabalha. A Beatriz, é interessante a gente contar que a história dela, pelo menos ali na reportagem também que eu conto, eu só descobri na hora que eu estava escrevendo, mas a gente, no fim das contas, foi nas bases onde ela trabalha e que é a história do ciclo de vida do mero. Então, a gente foi para o mangue, onde ela tem um trabalho muito forte com pesca artesanal, e é no mangue onde crescem, em Tamandaré, no sul de Pernambuco, né, que é onde crescem os meros, né, eles saem de lá com uns 2 metros. Depois a gente foi, depois de alguns dias de mangue com a Beatriz, a gente foi para os recifes de coral, né, naquelas imagens que o João mostrou, né, mergulhando, vendo como é que ela estava fazendo a pesquisa por lá, que é onde é um ambiente onde o mero vai se desenvolver, né, antes e depois, no último dia que a gente foi fazer aqueles mergulhos, né, no Parque dos... Como é que era? Parque dos Naufrágios. Parque dos Naufrágios, em Recife, onde o mero lá vive, bonachão, é um bicho que, né, o mero é o senhor das pedras, né, ele gosta de ficar lá paradinho, né, quietão, então por isso que ele vai para os naufrágios e era o lugar ideal para a gente ver o mero. Mas a história da Beatrice e de pesquisa passa pelos 3 ambientes também de desenvolvimento do mero. A gente acabou encontrando também similaridades na personalidade delas com os bichos, né? É muito louco isso. Então foi muito interessante trazer, né, essas histórias e fotograficamente, esteticamente, né, e acho que a Paulina conseguiu extrair realmente de forma
magistral aí as histórias delas, e ontem a gente estava conversando com a Neiva e com a Beatriz nessa live, e elas falando que a gente chegou, foi devagarzinho, aquela coisa, e de repente elas já estavam se abrindo, porque na verdade é muito complicado mesmo, né? Abordagens com pouco tempo, geralmente um jornalista de jornal, de TV, chega lá e passa horas, né? 1 ou 2 horas ali fazendo uma coisa super rápida. A gente optou por realmente ficar mais tempo, né? Em média, a gente ficou aí de 5 a 7 dias com cada uma dessas pesquisadoras, convivendo praticamente 24 horas por dia. Pode passar, Má. A gente seleciona também, né, no final de cada viagem, a gente faz uma grande entrevista, né, que é que vai delinear um pouco o que vai delinear o que a gente absorveu ao longo desses dias de convivência, né? Eu pergunto muito, falo pra caramba, já naturalmente já falo, imagina, querendo saber mais coisas, e então eu fico chuchando elas o tempo todo, perguntando para tentar construir uma entrevista onde a gente possa abordar tudo que a gente viu, com o rigor técnico que precisa para alguns pontos, mas também com a sensibilidade e com aquelas subjetividades que vão tornar aquela história saborosa, né? Então, acabam saindo umas maravilhas, são aprendizados, verdadeiras aulas. Então, para cada uma delas, a gente selecionou algumas frases que dizem muito da personalidade, de como elas se enxergam dentro do mundo da conservação e o trabalho que elas estão fazendo, né? Bom, e aí vocês encontram, então, cada história delas, de uma delas contada na longa reportagem da National, é realmente bem grande, no podcast, né, que é trabalhado posteriormente, quando a gente chega e trabalha com toda a sonorização, todos os depoimentos coletados, no ciclo vivo, que vem a decupagem, né, da entrevista, e nas redes da Fundação Toyota do Brasil, quando a websérie fica pronta. E tem também nas nossas redes, onde a gente acaba colocando muita reportagem de stories, né? São bastidores do Mulheres na Conservação. Então, ali, se vocês entrarem depois no nosso Instagram, tem nos destaques, em cada uma delas, todo o que aconteceu em campo, antes ou depois da foto, antes ou depois das entrevistas, é bem divertido ver elas naturalmente, assim, falando para um celular. A segunda que a gente apresenta aqui é a Patrícia Mendes, que trabalha com as antas. A Patrícia tem uma peculiaridade dentro dessas pesquisadoras, que ela é uma comunicadora nata, né? Acho que todo mundo aí, depois vocês puderem dar uma pesquisada, né, nos TEDs dela, ela é uma pessoa que se desdobra realmente nessas funções, e para uma cientista, né, para uma pesquisadora de campo, ela realmente tem uma habilidade de se expressar e de contar histórias, que eu acho que é o que a gente precisa fazer, né, de, de, de artigos científicos, né, a gente precisa também extrair algumas coisas que toquem as pessoas, e ela realmente tem a capacidade muito forte, muito grande de fazer isso, e uma pessoa de uma resiliência imensa, uma garra, né, um trabalho super pesado. Eu acho que o dela, dentre esses todos, era o trabalho que fisicamente mais exigia, né? Ela faz campos de 15, 20 dias, todos os dias saindo, 4 horas da manhã, percorre a manhã inteira as armadilhas atrás das antas, observação, coleta de dados. Então, realmente, a Patrícia foi a que mais me impressionou, assim, no quesito físico, né, de vigor, e acho que todas elas, a Patrícia não era diferente, trazia essa coisa de uma coordenação de equipe muito bem feita, né, uma coisa, todo mundo muito inspirado e muito motivado para seguir em frente. E trabalha num lugar que é maravilhoso. Eu acho que isso aí todos vocês estão vendo, e para a gente também acompanhá-las em campo foi lindo, porque Pantanal, esses lugares para um fotógrafo não tem nada melhor, né?
a Patrícia tem uma história, ela, como o João falou, ela dialoga muito bem, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem, ela é uma palestrante TED, por exemplo, né? E a Patrícia é muito importante para mim na história, porque além de ser a primeira personagem, né, que a gente foi desbravando tudo, e teve aquele choque, né, eu nunca tinha estado em campo, né, com a Patrícia, da mulher acordar às 3:30 da manhã, ficar lá na yoga dela, fora da barraca, dormindo em barraca, fora da barraca, 6 da manhã ela já estava, bicho, em cima, já agitando, chuchando todo mundo na caminhonete, saindo atrás, subindo e descendo a armadilha, montando e desmontando a armadilha, só ela e o Zé, esse parceiro dela há 25 anos, em campo, fazendo isso, então tinha esse choque, mas também ela foi muito importante porque ela traz um questionamento, ela é uma pessoa muito direta, é a única de todas as 5 personagens que não é professora, porque ela quer estar o tempo todo em campo, é uma escolha dela, e ela falou, e ela leva uma coisa tão verdadeira, um questionamento tão verdadeiro, que isso eu trago. Falei para ela, você acabou com a minha vida, né? Porque agora eu me pergunto isso todo dia, e eu pergunto para todas as mulheres na conservação isso, que elas se perguntam todo dia, será que eu estou trabalhando hoje pela conservação, ou eu estou trabalhando para documentar a extinção de uma espécie? E eu acho que é um questionamento muito real, muito verdadeiro para todo mundo que hoje trabalha com conservação, e olhando para a realidade que o mundo apresenta, se questionar isso. Ela, lógico, todas elas respondem que estão, sim, trabalhando pela conservação, sim, fazendo alguma coisa ainda, mas é realmente um questionamento muito, muito brutal e verdadeiro, né, do que isso. Então, a Patrícia trouxe essa força, inclusive intelectual, né, e essa garra. Aqui, ó, aqui a gente trouxe justamente um pouco dessa reflexão que ela faz. Pesadíssimo, né, Nayara? Eu também achei, eu fiquei... Ela é muito pé no chão, né? A Patrícia, ela é delas todas, acho que é a mais, junto com a Flávia, mas a Patrícia mais ainda, mais pé no chão, assim, muito realista, e às vezes coloca a gente nessas, né, a gente quer ali, putz, trazer uma coisa de inspiração e tal, e ela joga a coisa por água abaixo, mas é a realidade, né? Ela coloca de uma forma, é uma pessoa que não tá vendo o que está acontecendo, né? Tá vendo ali o bicho que ela estuda se fuder em todos os, desculpa a linguagem, mas se fuder em todos os biomas que ele tá, né? No Cerrado comendo veneno, na Amazônia perdendo espaço, na Mata Atlântica a mesma coisa, né? Tem o Pantanal ali como último refúgio, Sendo mas atropelado. ela não consegue ficar, né? Ela não consegue se calar diante de tanto horror. E aí aqui a mesma coisa, distribuição, vale muito a pena vocês ouvirem, verem, lerem a história da Patrícia. Bom, e aí a gente entra na nossa terceira personagem, que é aquela que eu comentei com vocês, a Karen Stryer, que é uma americana, veio para o Brasil há quase 40 anos atrás, depois de ter estudado babuínos na África, e se encantou pela Mata Atlântica, aqui em Minas Gerais, na região ali de Caratinga, mais ou menos perto ali de onde está o Franz. Perto dele tem bastante muriqui, ali na Serra do Brigadeiro. Se ele quiser ir lá conhecer com o Lelê, que é um cara super legal. Então, a Karen tinha essa história que, putz, além de tudo, né, era uma estrangeira chegando no Brasil. Então, vocês imaginam, ela não falava inglês. Ela falou que o primeiro ano que ela passou aqui, ela passava no meio do mato porque não tinha com quem conversar. Ela não conseguia entender ninguém entendia dela, caçoava dela, gozava da cara dela. Aquela gringa no interior, no meio da roça, em Minas Gerais, em Caratinga, né? Então, ela realmente se apaixonou por aquele bicho, por aquele bioma, e há 37 anos corre atrás de grana todos os anos para manter 4 pesquisadores em campo, ganhando uma grana honesta, né? As pessoas estão lá, essas meninas que estão aí, são todas mestrandas, doutorandas, né? Ganhando uma grana legal, ainda mais hoje com essa ciência tão pouco valorizada como a gente está tendo aqui no Brasil. Realmente é uma possibilidade de conseguir estar numa linha de frente com uma espécie tão relevante
e se mantendo, né, com a estrutura lá dos alojamentos, toda a estrutura de trabalho é muito boa. Então, assim, é muito relevante uma pessoa conseguir, né, manter durante 37 anos um projeto em pé dessa forma, com uma cadeia no entorno também da estação lá da RPPN, né, onde estão os muriquis, que é dos mateiros, a a cadeia alimentar ali né, comprar coisa no município ali do lado, pessoas, o turismo, né, então assim, consegue também manter viva e manter os bichos preservados, que é o grande objetivo do trabalho dela. Aqui tem uma história muito também impactante de resiliência e de você se colocar no lugar dela e falar assim, cara, como é que ela conseguiu chegar assim? Ela chegou com 21 anos no Brasil, sem falar um A de português, porque ela viu um vídeo em Harvard sobre esses bichos e que possivelmente eles estariam já beirando extinção. Então ela resolveu, fez as conexões, conseguiu vir com hoje um dos maiores primatologistas do mundo, o Russell Mittermeier, e ela veio, entrou em Caratinga, ela fala assim, eu encontrei a energia da vida, que ela fala Depois com... vocês assistam o vídeo dela. Vocês vão ver. Eu encontrei a energia da vida quando ela entrou na Mata Atlântica, e quando ela viu o muriqui, tudo se encaixou, ela conta. E aí ela ficou 14 meses, imagina, 12 horas por dia na Mata Atlântica fechada atrás dos macacos. São os maiores macacos da América, eles não têm noção do tamanho desses bichos. É a primeira vez que eu vi, assim, em grande número, e a gente teve uma situação, a gente tem muita sorte nesse projeto, né, João? Essa é uma parte bem interessante, que a gente tem uma sorte tremenda de encontro de bicho. Com a Patrícia Médici foi a melhor campanha que ela teve em meses no Pantanal, porque a gente viu um monte de anta na armadilha. Com a Beatriz, a gente já encontrou no primeiro mergulho o mero. Com a Karen Strayer, foi uma coisa louca. A gente entrou, foi 10 minutos, né, João? Em 10 minutos que a gente entrou na trilha atrás dela, chega um grupo de 10 muriquis. Então, vocês imaginam, os bichos de 1 metro, 1,5 metros, junto com a cauda, enormes, 10 em cima da gente, nas árvores, aí ela abaixa, a gente ficou olhando aquele espetáculo dos bichos bem vivos, felizes, quer dizer, com a gente não, mas felizes de estar no mar, se alimentando, tomando café da manhã, realmente a energia da vida. Achei o máximo, foi uma experiência maravilhosa, e além de tudo, ela desenvolveu uma pesquisa inédita, então, cara, a gente estava na frente de uma pioneira, não só no estudo de mostrar, de revelar os muriquis para o mundo, porque ninguém conhecia esses bichos, né, todo mundo tinha referência de primata de que, eles competem, o macho é grande, não sei o quê, e a Karen descobriu um mundo, que são os muriquis hippies, são paz e amor, eles vivem numa sociedade igual, a mulher, a fêmea que sai do seu grupo, vai para o outro grupo, ela que escolhe quantas vezes quer acasalar, e não tem, os machos ficam fazendo fila, tá tudo certo. Gente, é uma sociedade que tem muito a ensinar para a espécie humana, e a Karen descreveu e escreveu praticamente tudo sobre esse bicho. Então, tudo que a gente sabe sobre um animal, vocês imaginam a importância de uma mulher dessa, vem através do olhar e da percepção de tantos anos na mata da Karen Strayer. Bem legal. Bom, na sequência, acho que essa é talvez a mais conhecida aí das pesquisadoras que a gente tratou. A Neiva Guedes é uma superstar dentro da conservação, não é por acaso, não é uma celebridade que está ali galgando. O Franz fala que abraçar, cara. No começo ela resiste, mas depois ela se solta. Então a Neiva, essa pessoa que já há 30 anos coordena o projeto, criou e toca o projeto Arara Azul, um projeto também que praticamente salvou da extinção essa espécie tão emblemática aí do Pantanal,
né, e do nosso imaginário tropical, e que eu comentei aqui mais cedo, virou, não sei se foi aqui ou em outro lugar, já estamos falando em tanto lugar que eu estou meio perdido. Ela esse ano virou figurinha, né, do Maurício de Souza, uma personagem do Maurício de Souza. Então, assim, uma pessoa que tem uma penetração em universos muito amplos, né, muito distintos. E isso é muito interessante. São perfis totalmente diferentes, gente. Quando você encontra, por exemplo, a Neiva e uma Patrícia, estão trabalhando as duas no Pantanal, vivem ali em Campo Grande, você fala, não, não pode ser. Uma você acha que é sua avó, a outra, a gente até brincou disso um tempo, né? Uma é sua avó, a outra é sua tia louca, a outra é a prima. Então, assim, a Neiva é aquela pessoa que te abraça, né? Né, o Francis está querendo abraçar alguém aí, a Neiva, se você chegar, ela vai te abraçar na hora. Ela é aquela pessoa que realmente abraça a equipe, e todo mundo da equipe ama ela, enxerga ela como uma mãe. Então, a gente também tentou retratar isso, né? Esse carinho que essas pessoas têm, esse cuidado que elas têm com as outras, porque eu acho que isso é que é o grande segredo do papel feminino em campo. Né? Se fosse um cara tocando um projeto desse, ia ser aquele negócio na marra, bruto, putz, vamos, acorda de manhã, todo mundo levanta. Eu sei que às vezes eu mesmo sou assim, né? É difícil a gente conseguir manter essa ternura que para as mulheres é mais de dentro mesmo, aquilo é natural de fazer dessa forma. E a Neiva talvez seja a representação exata disso, né? E de motivar e de realmente cativar todo mundo que está no entorno. Eu tô travada? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Tem uma história também de começo e de pioneirismo de todas elas, né? Tem essa característica em comum. Chegaram quando tudo aquilo era só mato, né? E começaram a juntar informações, a desenvolver mesmo uma linha de pesquisa, né? Isso é comum em todas elas. E a Neiva é muito impressionante, porque ela estava no meio Pantanal, ela percorria sozinha aquilo a cavalo, no máximo com um guia, subia na árvore, catalogava o ninho, descia, por pelo menos 8 anos ela ficou fazendo isso. E ela ganhou respeito num ambiente, né, do pantaneiro, né, onde o pantaneiro é à frente, mas ela ganhou um respeito, um reconhecimento muito importante por todo o Pantanal. Então, ela é uma celebridade mesmo do Pantanal e do mundo da conservação, porque, além de tudo, ela salvou, e isso a gente pode falar com toda tranquilidade, a arara azul da extinção. Quando ela começou a estudar, ela estava beirando a extinção, beirando, né, ameaçada de extinção, e hoje a gente tem uma recuperação da espécie por também inúmeras frentes que ela inventou, como esses ninhos artificiais, e essa escalada em árvores muito, muito, muito forte, muito importante. Então, ela é uma grande referência em psitacídeos, por exemplo, no mundo, né? Ela é uma referência mesmo. E todas as meninas querem ser a Neiva, gente. Ela tem uma equipe, a grande maioria é de meninas, né? De mulheres, as estagiárias, e todas elas sobem em árvore, todas elas cozinham, todas elas dirigem o carro, todas elas, quando a Neiva subia na árvore, olhava com aquela admiração do tipo, nossa, eu vou chegar a ser uma Neiva. E isso é lindo demais de ver em campo. É muito bonito. Será que a Marina teve problemas técnicos aí? Caiu o Wi-Fi dela. A gente vai seguindo, né? E aí, na hora que ela trouxer, a gente apresenta a última personagem, que é a Flávia Miranda, que é a pesquisadora que trabalha com os tamanduaís lá no Delta do Parnaíba, justamente o bichinho que vocês nunca viram na vida. Mas também foi uma Paulina. expedição. Ela está te chamando aqui, Paulina. Oi, desculpa. Oiê. Você não quer tentar apresentar? Eu acho que se você apresentar, ele vai continuar mostrando a sua imagem. Ele abre como se você entrasse 2 vezes. Você tem ele aí na mão, Paulina? Não, eu vou abrir Eu aqui. tenho aqui, se quiser. Ah, então tenta abrir ali. Deixa eu tentar aqui.
Tá. Você estava só estava no seu computador, Omar, porque você estava numa tela e a apresentação estava em outra. Tem no celular, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver. Tela inteira, uma janela. Deu certo? Sim! Ai, que ótimo! Você está na tela também. Beleza. Que demais, ótimo. Então tá bom. Então eu vou aqui na Flávia, né? A Flávia Miranda, que é a nossa, né, foi a nossa última personagem, a gente teve com ela logo antes da história do corona estourar aí, né? A gente foi para lá no meio de fevereiro, meio de fevereiro, e a Flávia era uma pesquisadora que eu já tinha trabalhado com ela algumas vezes no Pantanal, com tamanduás, mas sempre tinha essa vontade de conhecer os tamanduás, e acho que era muito importante para a gente que a gente tivesse essa representatividade do Nordeste também dentro dessa primeira temporada, e claro, falar de um bicho que quase ninguém conhece. Olha aí que bichinho, quem já viu esse bicho aí na vida, né? Gente, ele cabe na palma da mão. Isso é um tamanduá. Tem uma história muito doida dos xenartras, né? Os xenartras são a ordem dos mamíferos que tem os tatus, as preguiças e os tamanduás. E dentro disso, os tamanduás são os mais antigos do continente, né? Os bichos mais antigos do continente, os xenartras, né, no geral. E dentro dos tamanduás, o tamanduaí é o mais antigo. Então, a gente está falando não estou falando de um fóssil vivo, mas a gente está falando de uma testemunha do planeta, gente. Pensa que louco, um bicho que tem milhões de anos que ele está aqui, vendo o planeta passando por tudo isso, ou seja, a gente é um segundo na vida evolutiva de um tamanduaí, desse bichinho, nós, humanidade, fazendo esse estrago todo, e esse bichinho aí há milhões de anos, só vendo a gente lascando o planeta. Então a gente acompanhou a Flávia no Delta do Parnaíba, que também é um bioma, né, não é um bioma, é um lugar que é tipo como é que eu vou explicar? Um elo perdido no meio do nada, né? Ele está ali na fronteira do Piauí com o Maranhão, no meio do nada não, desculpa, gente, mas é assim, né, é na fronteira do Piauí com o Maranhão, uma da segunda maior área de mangue do mundo, com dunas, uma caatinga arbórea, cheio de ambientes que a gente desconhece, revoadas de guarás, né? Então essa é a região, toda meandrada aí por rios, e o mar na beirada, né? Então é uma explosão de biodiversidade e pouquíssimo estudada, né? Então uma das coisas que motivou a Flávia, claro, primeiro o tamanduaí, quando ela foi para lá, porque ela teve notícia de que tinha esse bicho lá, mas agora ela já está muito mais em busca de uma coisa mais geral. Ela segue com as pesquisas do bicho, mas ela se envolve, e eu já tinha visto isso lá no Pantanal, num nível que a coisa se torna muito mais macro. Então ele já tem uma base lá na região, né? O ecossistema lá é uma coisa maravilhosa. Essas restingas, né, com as carnaúbas, os mandacarus e os tamanduás ficam nesses cajueiros e nessas arvorezinhas baixas que estão aí, dificílimo de encontrar. E, como eu tinha comentado, a Flávia, dessas pesquisadoras raiz, acampamento de rede, mosquito matando a gente, fica na casa do pessoal local, né? Então ela não tem salto alto, ela gosta mesmo de campo, de estar perto, de poder trabalhar, e também uma grande comandante e parceira de sua equipe. Todo mundo, esse aí é o casal Ale e a Karina, que trabalham com ela há décadas, né, se tornaram um casal por intermédio da Flávia e por intermédio do projeto, né, por conta do projeto, e vivem hoje lá em Parnaíba tocando esse projeto. Aí ela fazendo, né, todo o trabalho de campo ali com o bichinho, então vocês veem como é que é o ambiente aí debaixo dos cajueiros. E aqui um pouco do... Também um pouco de sorte, né, também, né, João, você voltar um pouquinho ali na parte dos... Porque esse é um bicho também chamado de tamanduá fantasma, porque ele
além de ser minúsculo e ele se camuflar muito bem nas árvores, ele não é super difícil de ser encontrado, porque ele vira uma bolinha durante o dia todo, que ele fica dormindo, e à noite, quando ele sai para se alimentar, ele não desce para o chão, né? Nunca. E além de tudo, ele não tem aquele efeito no olho de quando você passa a lanterna, dá para ver. Então, é um bicho impossível muito difícil de ser encontrado. Então, a gente tinha essa apreensão, né, da gente não conseguir, talvez, ver o bicho em campo. E demos super sorte, logo no primeiro dia, na primeira saída de manhã. Não, foi na tarde, né? No primeiro dia que a gente chegou tarde, a gente encontrou ele. No primeiro dia, né? E no segundo dia a gente encontrou esse que foi simplesmente o maior tamanduaí já encontrado entre os 22 em 4 anos de projeto que eles tinham visto, né? Então esse era parrudo e é desse tamanho, tão fofo. Então tem toda uma série de características de um animal único, né? A gente estando num ambiente único, como o João falou, você junta a Amazônia, Mata Atlântica e por baixo a Caatinga. Então, o que a Flávia está estudando hoje, eu até coloquei o título da matéria como uma naturalista do século XXI, porque ela tem essa característica de bem roots, né, de estar em campo, mas além de tudo, ela está descobrindo que linha evolutiva, ou seja, como a evolução da Amazônia com a junção da Caatinga e a mistura com a Mata Atlântica criaram uma nova espécie? Será que a gente está falando de uma nova espécie típica desse ambiente? É muito louco, a gente está vendo a pesquisa científica sendo descoberta ao vivo e a cores, né? Isso está acontecendo agora, neste momento. É demais. E aí um pouco desses bastidores, né? Acho que isso que eu estava falando da presença feminina, né? É muito importante para a gente conseguir construir também esse elo que, querendo ou não, existe toda uma limitação, uma questão que são barreiras que a gente fica mais difícil de transpor, né? Então foi muito importante a gente ter esse contato aí, essa vivência durante todos esses dias. Um pouquinho dessa, né, da Flávia, né, dessa fala dela, que é bem dessa coisa, de exploração, de conhecer, né, e dessa coisa da busca dela lá no Delta do Parnaíba agora, que é de realmente já está com coisa de montar expedição lá para fazer levantamento de fauna e de flora em todo lugar. Né. A gente ia passar um videozinho aqui, eu vou colocar o link dele, tá, gente? Vou colocar o link do YouTube no chat. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso site, seguir a gente aí no Instagram, né, no Facebook, então em todas essas plataformas aí para se manterem informados. E era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. A gente recomenda muito vocês olharem e interagirem, porque são realmente experiências diferentes, e depois compartilha com a gente para saber, né? Então, você vê a websérie é uma coisa, você só ouvir o podcast é outra coisa, ler a matéria da National Pesadona, tal, mas que tem uma narrativa que conta o nosso dia a dia, é outra história. Ver os stories, reportagem, é um barato, porque aí tem os erros, só não tem queda, né? Mas tem, o resto todo tem. Não tem... tem o YouTube que você está colocando. Vou colocar o mulheresnaconservação.com aqui, né, para vocês entrarem lá. Na verdade, se forem lá pelo site, acaba vendo tudo, né? Acaba que tem todas as... Hoje em dia a gente fica assim... Parece que a gente combinou que os bichos apareceram. Olha, Francis, você vê, olha que parecia mesmo. Porque era inacreditável a gente conseguir, logo no primeiro dia, porque a gente tinha um tempo, mas não tinha um tempo, assim, tipo 10 dias, né? No máximo 5 dias para a gente conseguir fazer tudo. Então, a apreensão, principalmente, sei lá, esses muriquis e o tamanduaí, que a gente já sabia que era o mais raro, em 4 anos, 22 bichos avistados, a gente falou, pô, mas a gente tem sorte, a única explicação é vibe, né, galera? Quando você vai de boa, vai na vibe, então, tudo flui.
Eu ia até perguntar se as mulheres, as pesquisadoras, perceberam essa sorte, tipo, principalmente do Tamanduaí, assim, vocês chegaram e aconteceu. Sim, todas elas viram e falam assim, mas vocês têm sorte, hein? Mas o João pôs a sua barba à disposição nessa disputa, não foi, João? Nessa última do Já, Tamanduaí, não foi teve uma mandinga. Teve uma vez que eu fui com a Flávia também, que eu apostei uma barba se a gente achasse o bicho, e tive que raspar, porque a gente achou. Dessa vez, graças a Deus, não precisou, não, porque a gente já achou o bicho na primeira. Mas acho que é isso. Também tem essa questão da gente fazer uma pré-produção muito robusta, né? Tentando cercar para que não a gente realmente conseguisse fazer a cobertura total do assunto, né? Então a Olha gente que também pergunta cercou. legal. Posso ir vendo aqui as Claro, perguntas, claro. Ou vocês vão fazer as perguntas? Vocês selecionaram alguma coisa ou posso ir vendo aqui? Estou dando uma fuçada aqui nas perguntas, tudo bem? Eu acho que seria legal se as pessoas fizessem, né, as perguntas, fica cada vez mais dinâmico, né? Mas, Tá. gente, antes de começar as perguntas, eu queria que todo mundo abrisse os microfones e desse uma salva de palmas para essa apresentação, esse projeto maravilhoso. Então, Mandaram muito bem. Foi incrível. Arrasaram demais. Eu fiquei querendo abraçar todo mundo. Eu quis abraçar todo mundo, queria morar em todos os cantos, mas realmente foi incrível. Agora, tirando esse momento Sexify, podemos ir para as rodadas de pergunta e todo mundo se apresenta também, né? Gente, eu adoro Sexify. Vocês ainda continuam com a hashtag Sexify? Não, eu fiz muito isso. Continuamos. A gente continua, mas só mais nos encontros mesmo, né? Tá bom. Me chama, adoro. Alguém começa a fazer as perguntas? Oi, eu fiz 2 perguntas no grupo. Acho que eu posso fazer ao vivo? Pode. Primeiro eu queria agradecer muito, foi muito lindo ver as imagens e ver as histórias. Já estou inscrito no Instagram, já estou seguindo o podcast, eu vou ouvir muito super assim. E que eu tinha mais curiosidade é como é que funciona. Acho que a conexão dele Está ruim. Acho que é o Diogo, tá? A pergunta dele, né, era aquela da... Voltei. Voltou. Isso, sorry. É que eu tô conectado em 2, no meu celular e no computador, para a família ver também. Beleza. Então tá dando bem certo. A minha sogra trabalhou com bastante tempo com a parte de fauna e ela viu as conexões e falou, realmente tem que valorizar muito, porque não é um trabalho fácil, você tem que fazer escolhas, né, entre, às vezes, levar a família, a estabilidade de ter as pessoas que você gosta por perto, para se embrenhar no meio do mato, e é uma dedicação mesmo muito, muito profunda, assim, então é mais um fator para ser admirado. E aí eu já vou falar minhas 2 perguntas, então. Uma é onde é que a gente consegue ler isso, eu gosto muito da linguagem da National Geographic, a forma como é exposto isso, eu queria saber se tem algum lugar que isso está aberto, além das redes sociais e tal, e como era o tamanho da equipe que vocês levavam, fotógrafo e vocês, quantas pessoas iam, mais ou menos? É nós mesmo. É tudo nós. Nós grava, nós fotografa, nós faz as entrevistas, nós escreve os textos, nós posta no Instagram, nós faz tudo. A gente, na verdade, né, somos eu, a Paulina, e o Bruno era quem captava as imagens de vídeo, né? Para a websérie. Então, tinha um terceiro elemento para a websérie. Então, a gente tinha esse terceiro elemento ali. Eram expedições com 3 pessoas. Eu, né,
por esse tempo aí de estrada, não tenho realmente esse perfil de mega produções com 10 pessoas, produtor, microfone, o escambau. Eu acho que funciona muito mais quando você tem esse nível de intimidade. Né? E toda uma questão logística que é super complicada, meter gente dentro de barco, carro, deslocamento e tal. Então, a gente tenta sempre manter essas equipes com o mínimo de pessoas possíveis, mas assim, sempre tentando manter a qualidade, né? Mas com o menor número de pessoas possível. A Paulina te mandou aí, né, o link da aba lá da National Geographic, e no site também, no nosso site, tem acesso para todas essas plataformas, desde o podcast, as redes sociais, o canal do YouTube e tal. Então lá no site você tem o caminho completo para acessar todas as plataformas, toda coisa multiplataforma aí, que eu acho que é bem legal. Você pegar, tipo Diogo, você pegar aí com sua família e agora nessa quarentena, pega uma personagem e ouve ver tudo dela. Lê a reportagem, leia o livro, veja o filme, ouça o podcast. É bem legal, Podcast. porque aí você tem né, você se sente dentro da história dessa pessoa. E tem uma coisa muito legal de ser uma equipe pequena, Diogo, que é o importante. A gente concebeu esse projeto e a gente tem ele na nossa mão. A gente decide a linguagem que a gente vai fazer, a gente escolheu as personagens, a gente escolheu o método que a gente vai viajar, como é que a gente vai se aproximar. Seria bastante complicado, né, João? A gente pensa sempre nisso. Será que a gente ia conseguir esse grau de verdade ou esse grau de intimidade se a gente tivesse com mais gente? Então, somos nós três, a gente vai lá, acompanha os primeiros dias bem só na observação, perguntando uma coisa aqui, outra aqui, aí já no segundo dia já pegou aquela amizade, e aí vai indo. Então, acho que é pesado, é super assim, a gente vai em concentração total, traz um volume de material imenso, mas ao mesmo tempo é muito legal porque a gente está dando o tom e a cor e a narrativa que a gente quer, né, João? Isso é um privilégio também, a gente conta do jeito que a gente quer. Dentro da comunicação hoje, isso né, pra gente, putz, é a realização, né, você poder chegar num ponto da sua vida de contar a história da forma como você elegeu e poder se envolver num nível de profundidade com os personagens que você não vai ter que amanhã, como são os jornalistas de TV ou de jornal, o cara hoje está aqui, conversou com ela, daqui a pouco de tarde está entrevistando o prefeito, depois de noite está no velório de alguém. Tá? Então a gente consegue realmente se concentrar e tentar focar ao máximo em trazer os pormenores, né, e os detalhes e toda a riqueza da história dessas personagens. Muito legal, muito obrigado. Beleza. Valeu. Eu tenho umas dúvidas também, puxando para esse lado da comunicação, mas eu queria dizer que eu estou muito emocionada como recém-formada em jornalismo, assim, de ver que dá para fazer ainda reportagem nesse estilo, sabe? Que, tipo, meu primeiro estágio foi no site da USP, e era um modelo meio utópico, assim, que eu não sabia quão bom era, até perder, né, e ir para outras coisas, que eu tinha, tipo, uma semana para fazer as matérias, era, tipo, uma pauta por semana, eu ia na casa ou no laboratório, enfim, do pesquisador, e ficava uma hora conversando, tipo, ganhei livro dedicado, sabe, falei da vida com essas pessoas, tal, para fazer a matéria, tal. E aí depois a gente entra no modelo que é isso, né? Tipo, tudo por telefone, às vezes por e-mail, que é horrível, né? Então, estou muito emocionada aqui. E aí eu queria, uma dúvida dessa dos bastidores de comunicação, como que foi a preparação para captar, tipo, para tantas mídias? E se lá na hora vocês, tipo, pensavam assim, eu tenho que fazer isso para o áudio, eu tenho que fazer isso para a imagem, eu tenho que pegar esse dado para reportagem, ou se, tipo, foi imersão e depois vocês trataram o material? A gente
a gente teve uma questão que na primeira saída nossa, né, que a gente foi pela National Geographic, ainda sem o apoio da Fundação Toyota, a gente não sabia se ia ter a grana para fazer a websérie e tal. O que a gente tinha na mão ali era a reportagem. Então fomos só eu e a Paulina, com uma condição econômica um pouco mais precária, né? Então a gente teve a ajuda de um grande amigo, o Júlio, que nos ajudou com o transporte, né? Que era uma coisa caríssima ali no Pantanal também. E aí a gente tentou fazer uma captação que juntasse, eu fazer umas coisas de vídeo e tal, e não deu muito certo, verdade seja dita, né? Quando a gente voltou, eu não sou um cara de vídeo, eu ajudo, posso fazer uma segunda câmera e tal, mas coisa de microfone, coisa de backup, sei lá o que, não, eu sou fotógrafo, eu prefiro ficar no meu métier. E aí a gente percebeu que a gente precisava, como a gente fechou a parceria com a Fundação Toyota, e tinha como um dos produtos, né, aí já desse pacote mais amplo, a websérie de uma pessoa para fazer essa captação junto. E aí a gente criou dinâmicas, o Bruno é meu sócio aqui na minha produtora, em Belo Horizonte, a gente criou dinâmicas dessa captação de conteúdo em conjunto. Então, por exemplo, a entrevista que servia como base para a websérie era a entrevista que também servia para o podcast. Não era o melhor dos cenários, porque, claro, para a Paulina seria muito melhor estar ali conversando num cantinho, sem ter que a pessoa estar pensando na câmera e tudo mais, mas são dinâmicas, né, que a gente tem que encontrar para poder fazer a coisa acontecer num tempo, porque por mais que a gente ache que a gente ia passar 5 dias com a pessoa, ia ter tempo pra caramba para sentar e conversar, a gente sabe que não é assim, né? E a gente decidiu, acho que a Paulina pode fazer melhor, que era fazer a entrevista sempre no final, depois de conhecer a pessoa, depois de ter sensibilidade para chegar mais perto, né, Paulina? Tem duas coisas legais de contar nessa sua dúvida, Marina, que é a primeira, sim, a dificuldade ainda existe, ainda não conseguimos fazer longas reportagens, isso só foi possível porque a gente também foi meio cara de pau e tentar a história de perguntar para uma fundação se elas poderiam bancar o conteúdo. Simples assim. Vocês podem bancar conteúdo, olha, a gente não vende banner, a gente não vende nada, a gente produz conteúdo, a gente faz jornalismo, e neste país ninguém mais banca jornalismo. Vocês gostariam, vocês poderiam nos apoiar? Então, foi bem honesta essa conversa. Então, essa realidade ainda existe, você não tem tempo, não tem dinheiro, ninguém quer publicar, e muito menos ninguém quer ler tanta coisa. Né? Então, por isso que a gente dividiu. A questão de produzir, eu tenho muito forte isso, né? Você já me conhece aí de outros carnavais, mas eu tenho muito da linguagem falada, da linguagem do rádio, da linguagem de ser uma comunicação acessível. E se a gente tem hoje 90% da população, 90% de tudo que é consumido por uma tela, se a gente não olhar isso e pensar de que a reportagem tem que ser traduzida para onde a galera está lendo, se é rede social, então tem que fazer. Então, eu produzo uma série de reportagens, quando eu estou caminhando com elas, usando um pouco da minha experiência de linguagem em rádio, que é a linguagem falada e que é mais informal, para fazer esses stories reportagens, que é algo que a National Internacional já está trabalhando. Eles me passaram uma série de dicas de como os gringos estavam fazendo isso, e eu passei a assumir blogueirita, então essas captações acontecem todos os dias, né? Então eu tento contar uma história por reportagem em campo para os stories. Ao mesmo tempo, eu vou anotando tudo que eu vou perguntando, tem que estar muito focado, né? A gente está sempre muito focado, é muito lindo, é muito maravilhoso, mas a gente está lá muito focado nisso, porque a gente tem que aproveitar ao máximo, a gente não vai voltar para lá, e daquela experiência a gente tem que tirar tudo aquilo. Né? Então, foi fazendo mesmo que a gente foi pegando essa manha de fazer com múltiplas plataformas. É caro viajar para esses lugares, não dá para você voltar para falar, esqueci de fazer a árvore X, não dá. Acabou. Então, a gente sai muito focado para conseguir captar tudo e não perder da ternura também, né? Para não perder a espontaneidade.
Ai, eu tenho uma perguntinha. Primeiro eu queria agradecer, assim, eu acho que ao longo da apresentação fui lembrando, assim, de vários momentos da minha graduação, que eu sou bióloga recém-formada, e, enfim, causou um calorzinho muito bom, e nesses tempos de quarentena, às vezes, que a gente precisa de mais, né? E, bem, eu queria saber duas coisinhas. Uma delas é, quanto tempo, mais ou menos, vocês levaram nessa pré-produção de tudo isso, assim? Porque é multiplataforma, é muita coisa. Pelo que eu entendi, a equipe foi pequena, foi bastante concentrada, bastante focada. Mas eu queria entender, assim, um pouquinho mais sobre isso. Até porque, tipo, eu acompanho um pouco a Paulina pelas redes sociais e vejo que você trabalha em vários projetos e eu fico assim, meu Deus, muito deusa. E eu tenho uma outra pergunta sobre... Realmente, tipo, tem diversas plataformas que vocês atuam, e eu queria saber se vocês têm algum dado relativo, tipo, ao engajamento nelas, né? E como, se vocês têm também um dado de engajamento sobre isso relativo à juventude, uma faixa etária aí, mais ou menos, sei lá, 30 anos, menos que isso, para só ter um entendimento um pouco mais sobre isso. Bom, acho que da parte da audiência, vou começar de trás para frente. Bom, não, vou começar pela parte da produção, né, João? Acho que foi bem. Foi na unha, né? 2 semanas. Gente, foi bem isso, assim, em paralelo, porque o João também faz toda a produção, né, da viagem. Então, foi contatar quanto que a gente poderia gastar, quanto que a gente tinha. A gente, sendo bem transparente aqui, honesto com vocês, a gente tirou da nossa poupança para bancar metade da viagem, porque a grana que a National deu para a produção desses 2 perfis não dava nem para bancar a passagem aérea. Então, Da primeira viagem, né? Da primeira expedição, antes de ter o apoio da Toyota, né? Que era para fazer a Neiva e a Patrícia, porque se a gente, naquela coisa, vamos otimizar, né? Se a gente já vai para o Pantanal, já vamos catar as 2 lá e fazer de uma vez só. Então, foi uma coisa de, acho que foi o quê? Um mês da gente fazer a reunião na National e decidir a data, e vamos que vamos. Eu fui de ônibus. Foi tipo isso. Pra vocês terem uma ideia, eu fui de ônibus de São Paulo até Campo Grande. Não, foi roots real. É assim, vamos fazer jornalismo. Mas foi muita raça, muita vontade, a gente tem muita paixão por fazer esse projeto, assim, como o João falou agora há pouco, assim, a gente é muito privilegiado de poder estar fazendo na forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas teve muito, assim, da nossa vontade e do nosso esforço mesmo, pessoal, para poder tocar isso, não foi? E a gente teve no meio do caminho aí também, Nayara, porque você, como bióloga, bem sabe aí que também as coisas são dinâmicas, né? Em trabalho de campo e tal. Então a gente teve, na verdade, 2 alterações de data com pesquisadores que, tipo, inviabilizou a nossa ida. Então como a gente tinha esse cardápio, vamos dizer assim, de personagens, a gente foi manejando. A gente tinha uma personagem que é super interessante, que é uma super mulher, que é a Zelinha lá no Atol das Rocas, mas que, putz, o nosso tempo estava acabando para a gente entregar o projeto e entrava lá coisa de mar, coisa de vento, coisa de sei lá o quê, e o negócio, a viagem não saía. Então a gente também teve que tomar algumas decisões que foram bem duras, né, para a gente, assim, porque existia uma expectativa e tudo mais, mas é o dinamismo, né? Então, acho que com o tempo também a gente vai ganhando essa calejada, por mais que a gente fique sentido e fique abatido, mas a gente levanta a poeira e, de forma alguma, acho que as personagens que a gente trocou, vamos dizer assim, eu não vejo, né? Eu cheguei em algum momento até a dizer isso, não, porque uma era um pouco melhor que a outra, mas nem me atrevo a falar isso novamente, né? Porque foram histórias que todas marcaram, e eu tenho certeza que todas daqui para frente, porque é bem provável que a gente siga com a 2ª temporada desse projeto, também vão marcar bastante aí essa história das mulheres na ciência.
Sobre a audiência, eu vou falar rapidamente, a gente está começando a tabular tudo isso, né? A gente tem um alcance, um poder de alcance nessas múltiplas plataformas, só das redes sociais do Mulheres na Conservação, em 6 meses, de mais de 150 mil pessoas, né? Falta somar a websérie, falta somar o podcast, mas o que a gente tem sentido em campo, quando a gente estava em campo, era, já nas últimas 2 viagens, já foi mais ou menos assim, vocês são Mulheres da Conservação, eu ouvi o podcast, eu vi a websérie, aí eu vi, então a gente vê pela idade, pela faixa etária, aí você tem as estagiárias e as pesquisadoras mais novas de campo, ouvem o podcast, adoro o podcast. Aí você já começa a mudar um pouco de idade, aí quem está lendo a reportagem, ou que acompanha pelo Instagram, ou que vê pelo Ciclo Vivo, e a websérie, né, pelo Facebook. Então, vai muito também de como é que essas faixas etárias estão consumindo a informação. Mas acho que até o final desse mês, né, vulgo semana que vem, a gente vai ter uma média de quanto que a gente engajou e alcançou de pessoas, que já deve estar na casa de mais de 1 milhão, somado com todas essas plataformas. Ai, gente, muito obrigada. Isso aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Que eu também estou cheio de dúvidas e queria tirar. Vou ligar também para vocês me olharem. Estou aqui notando. Eu queria saber, porque assim, a gente percebeu que o perfil são de cientistas, pesquisadoras, e se vocês também têm ideia para buscar outros tipos de lideranças, assim, de mulheres protagonistas, seja em comunidades rurais, mulheres, jovens líderes em comunidades indígenas, se tem outras frentes de atuação que não sejam somente pesquisadoras, claro, sabendo da importância das pesquisadoras, cientistas, até para demonstrar esses dados, né, de conservação, mas também o papel de outras mulheres que não são cientistas, mas que estão trabalhando, atuando na conservação. A outra questão, eu acho que vocês responderam, que eu ia perguntar se teria uma nova temporada, e se vocês estavam pensando que se vão continuar nessa mesma temática mesmo, de cientistas, eu acho que o João respondeu, né? E percebemos as várias plataformas, mas vocês querem, tem outro público específico que vocês querem atingir, e que não atingiu ainda, e que querem alcançar, ou, sei lá, tipo, pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo, a essas ferramentas, seja podcast, até a própria revista, que às vezes torna-se cara, né, para paga uma mensalidade, no caso. Se tem algum público também que vocês querem atingir, que não seja através dessas ferramentas já citadas. Eu vou responder a primeira, Paulina, e depois você arremata a segunda, pode ser? Bora. Então, como eu tinha falado aqui um pouco antes, Francis, a gente teve que optar por um recorte, porque o universo é muito amplo, né? Se a gente começa a abrir demais esse escopo, a gente perde um pouco da força do conjunto. Então, a gente tem tentado incluir, até porque a gente vem sendo provocado, né, com perguntas como essa, suas, né, teve uma outra pergunta que motivou a gente a buscar uma outra personagem agora, a gente ainda não tinha nenhuma personagem negra dentro do Mulheres, e a gente encontrou uma pesquisadora super legal, de uma história super linda, com o Mico Leão Dourado. Então, isso, o processo é dinâmico, a gente tem tentado manter um recorte para que a gente não se perca num universo que com certeza vai ter milhões de histórias, mas eu acho que é justamente a ideia do projeto é inspirar que pessoas como vocês ou outras iniciativas dentro da comunicação e da ciência possam dar voz a esses tipos de liderança também. Então, para a gente vai ser um grande prazer se em algum, sei lá, mês que vem surjam jovens mulheres na conservação, entendeu? Que surjam outras braços
do projeto, e quem sabe até se o projeto realmente ganhar esse corpo daqui a um tempo, né, e fosse solidificando, que a gente possa realmente ampliar esse escopo de uma forma a criar subprojetos que vão tratar dessas frentes, porque aí também a gente pode pensar em, inclusive, formação de novas equipes para contar essas histórias, né, que vão ter outras linhas. E tem a questão também muito importante de ser substancial, né? A gente colocou que nossa primeira leva, né, e a segunda provavelmente vai ser assim, sai a matriz, né, sai da casa-mãe, que é a National Geographic. Então, para isso, a gente precisa ter um estofo de uma argumentação científica muito importante também, né? Então, a gente focou nessa primeira etapa na fauna, e a gente focou em pesquisadoras que têm pelo menos 2 ou 3 décadas, né, de história e de resultados científicos para isso, né? Então, a gente já está pensando em falar de mulheres na conservação, pensando em flora e áreas conservadas, por exemplo. A gente tem todo esse viés, como o João falou, da parte das jovens pesquisadoras, então tudo vai depender de como é que a gente consegue também grana para estruturar, né, para dar força, né, e substância para o projeto, e que não é barato, né, fazer essas viagens, não são baratos, e a gente não são baratos, mas a gente tem essa premissa de manter essa experiência, né, da gente contar essa verdade acompanhando essas mulheres, né, não perder essa linha que a gente já estabeleceu. Então, sim, vamos ter desdobramentos, e estão aparecendo muitas outras possibilidades para fazer isso. E com relação ao público, que eu posso dizer assim, por mim, que eu gostaria de ampliar, hoje a gente já se consolidou muito, e a gente olha, um pouco mais de 80% do nosso público é feminino. E eu gostaria, até porque ele é de igualdade de gênero, né? Então, eu não queria que ele ficasse só um nicho para mulheres admirarem, eu gostaria que toda a sociedade olhasse, admirasse e reconhecesse a importância e a história dessas mulheres, né? Então, eu gostaria de equilibrar um pouco mais, eu gostaria que elas fossem também lidas e ouvidas pelos caras, né? Então, a gente está muito bem consolidado e era o nosso principal objetivo. Mas, respondendo a tua pergunta, eu, particularmente, eu gostaria que a gente aumentasse um pouco mais o público masculino consumindo a história dessas mulheres. Porque aí a gente começa a mudar também as realidades, né? Sim, outra coisa também que eu achei interessante sobre a questão do jornalismo em si, dessa pauta que também é muito informativa e que sai um pouco desse estudo somente científico, né, de dados científicos, e através do jornalismo, da comunicação, consegue demonstrar de uma forma simplificada, né, todo esse trabalho da conservação. E queria saber quais foram as dificuldades encontradas nisso, de tentar, como é que fala? Não mitigar, não, solucionar essas questões de dados científicos para uma questão mais leve, que, tipo, vai desde garotas de 16 anos até, tipo, sei lá, outros públicos que não estão conseguindo, ou que não têm uma visão mais técnica, científica desses estudos. Porque é uma das coisas que a gente está tentando trabalhar dentro da nossa campanha da extinção, né? Que é tentar levar até para sensibilizar mais as pessoas sobre a importância da conservação das espécies, da própria ciência, né, que hoje não está tão valorizada, mas que a gente percebe pelo que vocês demonstraram aqui. Eu estou até um peso na consciência de não ter visto antes, mas que bom, nunca é tarde, né, para isso, para levar a ciência de uma forma mais sutil, né, para as pessoas. Eu acho, Francis, nessa sua pergunta, a gente tem exatamente a busca por ser um projeto multiplataforma. Então, a gente tem a reportagem da National Geographic, que seria o ápice da abordagem científica do processo, né, com mais dados, como a Paulina falou, uma checagem muito mais profunda e rigorosa.
a gente parte para o podcast, que tem um ritmo de viagem, né, de caderno de viagem, de conduzir a expedição ali pelo campo, né, conduzir o ouvinte pelo campo junto com a pesquisadora, né, e a gente tem a websérie, que é uma linguagem bem suave para tratar disso. Então, para quem às vezes não consegue ler uma reportagem, não tem saco, não tem capacidade cognitiva para entender ali aquele processo, ele vai conseguir absorver essas coisas nas outras plataformas e nas redes sociais, né, que a gente faz pequenas pílulas ali em cada post ou em cada story, tentando trazer um pouquinho do que é a história, de que, por exemplo, vamos falar do bicho ali que a pesquisadora está trazendo, e sempre com uma linguagem bem acessível. A gente não está falando para a academia, né? Nós somos jornalistas, nós estamos exatamente tentando traduzir uma linguagem científica para um público leigo. Em termos, assim, também uma experiência bem particular, né, a vida toda fui repórter, e repórter não é personagem, pelo menos é o que se aprende, né, você só é uma ferramenta para contar as histórias, mas tem crescido muito, e isso tem a ver com storytelling, isso tem a ver com rede social, isso tem a ver com a comunicação digital. Por exemplo, na National Geographic mudou radicalmente, você é o personagem, quem está contando história, o jornalista, ou, enfim, você pode contar em primeira pessoa, o que deixa muito mais agradável, muito mais livre, e te dá permissões de você colocar as suas percepções também. Então, isso já vai tornando, e já ajuda para que o público se coloque também no seu lugar. Então, você vai contando as suas percepções, da forma como você está vendo, ou da forma como você imaginou que seria e não rolou. Isso deixa tudo muito mais próximo, né? Isso dentro da comunicação, é o new journalism, né, é o jornalismo gonzo também, né, o jornalismo de experiências, que está sendo muito agora com as redes sociais, tem vindo com muita força de volta, né, então esse jornalismo gonzo de experiências é um pouco o que a gente coloca também, né, nessas narrativas. Outra coisa que vão surgindo na parte da fala de vocês, além de todo esse material produzido, já surgiram, tipo, extra Mulheres na Conservação, tipo, outra atividade extra, em que o projeto foi importante para, tipo, surgimento de outros projetos para as próprias comunidades que vocês trabalharam, para lá nos outros projetos. Esse material serviu para subsídio para outras coisas? Para outros materiais? A gente ainda não voltou, né? A gente ainda não teve a oportunidade de voltar e apresentar isso nas comunidades. Hoje está quase todo mundo conectado, né? E a gente tenta manter essa comunicação, mandar os links e mandar essas informações, as publicações. Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente criou com essas equipes, né, foi um intercâmbio de conteúdo mesmo. Então, na verdade, isso já vinha acontecendo comigo há muito tempo, a gente acaba fazendo parte da equipe, então eles passam a contar com a gente, meio que para ajudar na comunicação. A Paulina agora já é quase assessora de imprensa do projeto Tamanduá. Então, os pesquisadores também ficam querendo aprender com a gente, né? Acho que passou o tempo de que os cientistas queriam comunicar só para a academia. Hoje eu vejo muito eles querendo ampliar essa comunicação, entendendo que não adianta ficar só dentro da casinha, né? Precisa ampliar isso para conseguir apoio da comunidade, para conseguir apoio da população, conseguir apoio político. Então a comunicação tem um papel muito importante dentro disso, e a gente acaba contribuindo com isso, que é o que a gente pode contribuir, com o que a gente sabe fazer, ajudando eles a comunicar a mensagem que eles têm. Na verdade, nós somos só mensageiros. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ver, né, do impacto fora, mas a gente conseguiu sentir um pouco no impacto delas, né, porque, com exceção, acho que da Neiva e da Patrícia, né, que já estão mais acostumados com uma comunicação, a Keren, a Flávia
e a Beatrice, principalmente a Beatrice, não tinha uma matéria que tinha saído sobre a Beatrice. Então, você imagina o meu desespero. Eu não tinha uma referência para chegar na Beatrice. Então, fui catando, fui ligando para a gente da academia para me contarem quem era a Beatrice Padovani, porque não tinha uma reportagem, um perfil sobre essa mulher que é a maior referência em biologia na conservação marinha do país. Então, o que a gente tem tido é de respostas que elas têm tido. Então, principalmente elas que não tinham reportagem, não eram tão conhecidas como as duas que eu já citei, pela primeira vez elas têm, poxa, eu te vi, tiveram uma repercussão muito grande no entorno delas, né? Hoje eu estava conversando com a Beatriz Padovani sobre um problema gravíssimo de corais, e ela me falou que a partir da reportagem que saiu sobre ela, mudou o trato, né, em Tamandaré, com o poder público, agora ela é chamada porque ela ficou conhecida, né? Então, a Keren distribuiu a reportagem dela por todos os Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, distribuiu e deram desdobramentos dentro da academia nos Estados Unidos sobre a reportagem. Então, fizeram reportagem da reportagem, porque ela saiu na reportagem. Então, elas têm histórias muito gostosas que elas estão compartilhando com a gente de se verem como uma personalidade da conservação, né? Isso tem sido muito bonito. Mas da comunidade a gente ainda não teve acesso ainda, né? Seria interessante depois buscar isso, né? Mas, enfim, como todo orçamento, toda essa questão... O projeto, na verdade, Francis, ele está em pleno vapor, né? A gente acabou de finalizar a primeira temporada e, imagina, a gente fez a última personagem no meio de fevereiro, então a gente fez a última publicação, vamos dizer assim, da websérie no Dia da Mulher, em março, então já estava na iminência da quarentena. Então a gente tinha o mês de março como o mês da mulher, diversas atividades para ampliar o acesso do projeto e a distribuição dele, mas que realmente foram cerceadas, mas a gente tem buscado, e acho que essa iniciativa aqui, esse convite de vocês para a gente, é mais uma das coisas que a gente está fazendo para tentar fazer com que esse projeto inspire cada vez mais, crie pessoas que possam ajudar, porque a gente quer, né? Se a gente puder abraçar todos vocês e trouxer vocês todos para dentro desse processo, é o que a gente quer, né? Tenho certeza que, tipo, todo mundo aqui se sentiram inspirados. Tem muita gente que já estava meio que trabalhando nesse tema e que quando a gente lançou a artezinha, começou a gritar, tipo, eu quero. Infelizmente também ainda reunião online, ainda não é tão acessível, né? Mas a gente sempre está mandando todos os resultados que a gente obtém desses grupos de estudo. Por cima desses grupos de estudo, também tiramos muito insumo para vários outros projetos. E que é isso, é uma conexão, mas que todo mundo aqui, eu acho, está se sentindo abraçado com esse trabalho. Eu agora realmente vou pesquisar mais, porque realmente eu não sabia, eu estou aqui, tipo, com vergonha agora de não ter visto antes, mesmo a Marina já tendo me informado uma vez antes, só que tipo, várias outras coisas a gente acaba não vendo, isso aí. né? Entra lá e depois você dá um feedback pra gente. Já tô pesquisando, já enviei também para várias outras pessoas que infelizmente não puderam estar aqui, mas que eu sei que vão compartilhar, vão gostar e tal. Mas é isso, tipo, foi realmente inspirador para a gente que está trabalhando com biodiversidade, que está vendo a ciência sendo atacada, que está vendo nossos biomas sendo devastados, né, degradados, e que a gente não pode fazer muita coisa, principalmente tipo, muita coisa que a gente consegue fazer, né, mobilização online, campanha e tal, mas mesmo assim estamos sofrendo com vários outros impactos. Agora vem o corona também, faz a gente ficar ilhado dentro de casa. Mas que foi bastante importante. A mensagem que a gente deixa, cara, e acho que até porque foi muito o que aconteceu nesse projeto, é isso, tem que correr atrás, né? A gente tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser uma matéria sim, matériazinha, uma nota na revista. Mas a gente acreditou, segue se fudendo, segue correndo atrás, falando todo dia, correndo atrás, puxando aqui, puxando dinheiro dali, amarra de um lado, amarra de outro,
Mas é isso, não tem como. Nesse país, né, que tem tanta desigualdade, tanta dificuldade, a gente tem que ser guerreiro para conseguir realizar. Mas acho que a parte da inspiração e de todos esses desafios, se a gente não tivesse, eu, pelo menos, se eu não tivesse feito essas personagens, eu não estaria aqui contando essa história, não estaria nem dando risada, porque realmente é um aprendizado. Agora que você vai mergulhar no universo, você vai entender isso que a gente está falando. Foi um aprendizado de resiliência, porque essas mulheres passaram por tudo que você possa imaginar para dar errado, e elas estão aí. E ainda quando eu faço aquela pergunta capciosa, se ela está trabalhando pela conservação, pela documentação da extinção de espécies, elas dão uma resposta que é uma puta de uma aula, entendeu? Então, essas mulheres são a inspiração justamente neste momento para mostrar de que a conservação é o caminho, de que a resiliência é o caminho, de que a igualdade de gênero é o caminho. É uma aula de inspiração, uma história de vida dessa mulherada. Se a gente acha que está fudido, o que elas passaram há 30 anos, cara, para implementar uma coisa do zero, sendo mulher, no mato, Hoje, não é nada. Tá fácil. Hoje a gente observa, né? Eu tô falando assim porque a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres, eu vejo o quanto sofreram e tal. Se eu percebo hoje, eu como homem, percebo o quanto elas ainda passam por esse processo, imagina há 30 anos, né? Então, realmente é uma coisa de se admirar e muito. Eu acho que nem os homens não passariam por coisas assim, tipo, e se manteriam com essa plenitude, né, durante esse tempo todo. Então, realmente é algo admirável. E como foi a pesquisadora mesmo, que não tinha nada sobre ela, que eu esqueci o nome? Beatriz Padovani. E justamente isso, né? Tipo, a Beatriz está com esse tempo todo de pesquisa, não tinha nada informando sobre ela e tal, pesquisa. Imagina se fosse o homem, estaria com certeza tendo vários em outros lugares, né? A gente tem o exemplo do próprio marido dela, que na verdade é o cara pau a pau com ela ali na produção, mas é o cara que é o mais conhecido, né? Força política e tudo mais. Eles não têm nenhum conflito com relação a isso, mas ficou muito claro para a gente, né, que ele tinha esse protagonismo, eu enxergo muito em função por ser homem, né? Nayara, Dani, Bruno, Alexandre, vocês que foram campeões de ter ficado até agora no final. Tem alguma coisa também para acrescentar, falar alguma coisa? Só agradecer mesmo. Isso aí, obrigada gente. A vocês. Valeu aí, viu? Prazer falar. Valeu, gente. Dani tá falando que foi maravilhoso. Ela tá sem microfone, né? Então. Mas assim, antes de fechar tudo, muitas outras pessoas saíram, a Júlia, a Lídia, elas também são biólogas, elas formadas, e que tá trabalhando também com esse tema. Temos a Naya aqui também, que tá entrando nessa onda de podcast, a Dani, que trabalha com artes e tal, Lídia, diversidade funcional. A gente espera, sim, os meninos também, né, a gente vai falar dos meninos, né, a igualdade de gênero também aqui dentro, né, a Marina, obrigado por trazer, tipo, essa experiência pra gente, que sejam mais frequentes esses encontros, que vocês sintam-se abraçados também pelo Engaja, pelo GT de Biodiversidade, para, se quiser, depois, segunda temporada, quiser apresentar novamente, a gente tá aqui disponível. Ajuda também, produção, tudo. A gente aqui faz tudo também, tipo, o que for para ajudar nesse projeto maravilhoso, a gente está, assim, disponível. E aqui todo mundo é guerreiro, né? Todo mundo corre atrás das coisas, é bem louco também. Aqui somos uns loucos mesmo, perdidos, para salvar a biodiversidade, o clima, tudo. E foi realmente muito enriquecedor para a gente, tá? Já tenho várias coisas aqui na minha cabeça que ainda tá, como é que fala, se alinhando, porque tá tudo voando, mas que realmente foi um trabalho muito incrível de vocês, parabéns pela garra, porque não é para qualquer um mesmo, e ainda mais trabalhar com esse tema, né, o jornalismo, a ciência, né, meio ambiente,
É louco. Mulher. Mulher é loucura. É tipo assim, vocês são loucos. Porque é o perigo. É tudo que é perigoso, vocês estão aí na linha de frente. Mas realmente foi sem palavras mesmo. Só gratidão mesmo. Beleza. Obrigada, Obrigado, então, gente. Tchauzinho. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Valeu. Uhul! GTB!